ela é neutra, mas há também a possibilidade de uma pequena fração da matéria escura pode ser também carregada. E esses parafótons se associam, eles se acoplam também. E interessante dessa física dos parafótons é que eles se acoplam também ao modelo padrão. Então eles têm um acoplamento não trivial com o modelo padrão. Então se alguém quiser ler alguma coisa sobre o que é o parafóton, a física do parafóton, para efeito de conhecer um pouco o que está correndo paralelo do eletromagnetismo, quer dizer, é um eletromagnetismo, né, mas direcionado para o estudo da matéria escura. Então vocês podem olhar os nomes-chave para parafóton, Toniades, mas o nome-chave é basicamente o Antoniades. Tem um outro também. Eu acho que o Antoniades aqui tem assim, é o nome mais fácil de vocês acharem, coisas interessantes, porque ele escreve alguns artigos que são de caráter mais de, não divulgação, mas são caráter assim, mais de revisão. Então, se alguém quiser ler alguma coisa, vale a pena. É uma eletrodinâmica interessante, porque é uma eletrodinâmica que o fóton e o parafóton caminham muito juntos. E aí é interessante vocês verem como a equação de Maxwell, ela abre, né, as duas frentes. Né? A partir das equações de Maxwell, você pode abordar a matéria visível do modelo padrão e a matéria não visível, que é a matéria escura. Eu acho que no teu trabalho a gente não falou do parafóton, né? Não, comentei para o Natan comentar. Quem falou de Axion e comentou sobre parafóton foi o Léo. Léo falou mais, inclusive do experimento que o senhor comentou foi... o Léo, né? Ele falou de Axion. certo. Vou ver se ele pode vir aqui sexta-feira. Se ele puder vir, o Léo agora tem que ir para cá na Holanda, quando ele vai sábado lá. Tá na iminência de viajar. viajar. Mestrado lá, mas se ele puder, eu vou falar. Porque isso é interessante para vocês, porque eles fizeram uma abordagem assim, bibic. Então é uma coisa que é ao alcance de todos, tá? Não tem nada de complicado. Vou ver. Mas não você faz o teu. Mas eu estou só chamando a atenção que existe uma eletrodinâmica para esses parafótons. Então se vocês ouvirem falar nisso, já saibam se localizar. Um bom autor seria esse, é o pessoal lá de Creta, o Teodórios também, lá da Universidade de Creta. Eles fazem trabalhos muito interessantes sobre isso já há alguns anos. Como vocês estão vendo, a física é meio... tem seus senhores, né? Então, cada campo é dominado por uma gangue, né? Então, tem a gangue, vários assuntos, todos os assuntos são mapeados. Eu sou dona dessa área. É difícil passar por ela, né? Chega a ser máfia, mas é uma gangue. Aí se você faz um artigo contrariando a gangue, em geral a gangue são editores das revistas também, aí você custa publicar. Mas é natural, é o mundo do debate, né? Não é de má fé, né? É o jogo, né? É difícil vencer o sistema, né? A gente tem que entender, quando você está, às vezes, tentando fazer um trabalho que é contra o sistema, né? Imagina que você vai dizer, eu sou o maior marxista na Wall Street. Quanto tempo você sobrevive, né? Você sabe que você vai passar muito mal, cara. Eu vou assumir meu marxismo, trotskismo, leninismo, stalinismo em frente à Bolsa Americana. Pode fazer isso, só que você vai ser louco, né? Então, a mesma coisa, às vezes em ciência, a gente também tem que vencer a inércia das revistas. As revistas estão acostumadas com uma linha. Isso não é jogo sujo, é o jogo da ciência, é o sistema. O sistema está organizado nessa direção, investiu-se nessa direção, as pessoas apostam nessa direção. Aí você vem com uma ideia que é ou ortogonal, ou está a 180 graus dessa ideia, aí você tem que lutar. Você tem, eu sou maduro, eu sei que eu estou lutando contra o sistema, e é difícil, mas eu vou lutar. Mas não vai dizer, o sistema é filho da puta, eu sou um coitado. Não adianta, a minha luta é essa, eu estou assumindo. Então tem isso nas revistas, tá certo? Faz parte do jogo. Eles estão aprendendo, vocês devem estar sabendo disso através dos seus orientadores, né? Mas faz parte do jogo, assim. Os assuntos estão muito mapeados. Esse assunto quem manda é o pessoal de Trieste, esse assunto quem manda é o pessoal do CERN, esse assunto é o Max Planck, esse assunto é o Imperial College, esse é a Universidade de Paris, esse é a Universidade de Creta, esse é a Universidade de Atenas, né? Então, cara, isso aqui é Barcelona,
esse assunto aqui é Califórnia, é Berkeley. Então, o item está mapeado lá, né? É difícil passar pelo item. Princeton, né? Quero fazer, eu sou anticorda. Aí você vai fazer um seminário em Princeton como? Né? Você pode ir para o perímetro. Aí o pessoal do perímetro é o pessoal da lobo quantum gravity. Então, você tem que saber onde está também, então, os centros de poder das áreas, né? Para saber aonde você está botando o teu pé. E contra o que você está se colocando também. Né? Fala aí, o Wesley, fala aí. Essa teoria de axions, ela é uma teoria topológica. Isso, uma teoria topológica. Vinda de ela tem Witten. termos topológicos, ela não é eminentemente topológica. Ela tem uma estrutura matemática topológica como aquela que o Witten definiu? Não. Não, é Não. outra coisa. Ela é uma teoria semi-topológica. Ela é uma teoria não topológica com correções topológicas. O único termo topológico, o único termo topológico é o termo que envolve o áxion. Quer dizer, não é totalmente topológico. É esse termo, o termo que acopla o áxion com o campo eletromagnético. Esse termo aqui é que é o único que é o termo topológico. Da ação? Esse é o termo nação? Nação. Uma outra coisa importante para falar com vocês, por exemplo, as interações eletromagnéticas, elas preservam, elas são invariantes de paridade. Por exemplo, vamos olhar aqui as equações de Marx, os trechinhos são. Volta aqui, porque às vezes o estudante não está acostumado a mexer com essas invariâncias discretas. Vamos pegar as equações de Marx rapidamente. Por favor, dá uma ideia. Rotacional de olha aí o mico, né? Essa não dá para levar para casa, essa aí essa aí. Um sinal eu até aceito. Essa aí não. Vamos pegar as equações. Bom, pegar completo, né? Com a presença de corrente. Existem na física, sobretudo na física fundamental, na física, as imagens constituintes submicroscópicas, na física de partículas, assim, 3 simetrias chamadas simetria de paridade, simetria de conjugação de carga, simetria de reversão temporal. Porque, pegando o eletromagnetismo, a questão é a interação eletromagnética. A gente normalmente em física, toda física é feita a partir de observadores. E quando a gente escolhe um observador, a gente escolhe um conjunto, né, de eixos, réguas e relógios, né? Então a gente monta um sistema de eixos. A nossa convenção é de pegar um sistema de eixo orientado, né, para aqueles que não são canhotos, pela regra da mão direita. X, Y, Z. Então nós fazemos a regra, né? X, Y, Z, Y, Z, X, Z, X, Y. Então, a regra da mão direita é a orientação que a gente chama de orientação destrógena do sistema de eixo. E o que eu vou dizer, mas tem a ver isso? E se eu colocar meus eixos orientados no sentido da regra da mão esquerda, né? Menos X, menos Y, dando menos Z, né? Eu posso fazer isso, eu posso orientar. Imagina que eu tivesse um sistema de eixos assim, o X vai em menos X, o Y vai em menos Y, e o Z vai em menos Z. Então esse cara aqui é o menos X, então XY dá Z, YZ dá X e ZX dá Y. Então orienta pela regra da mão esquerda. A física, o elétron sabe disso? Claro que não. O problema é teu. Será que o próton sabe disso? O problema é teu. O fóton sabe disso? O problema é nosso. Mas o neutrino sabe disso, e aí o problema é 2 vezes nosso. Porque por isso que foi o grande desafio da física de interações fracas. O neutrino, muito espertamente, ele sabe o que está na tua cabeça. Ele sabe se você orientou o eixo pela direita ou pela esquerda. Você não engana o neutrino, você engana todo mundo, menos o neutrino. Que é a partícula das mais humildes, sem massa, sem carga, sem interação eletromagnética, sem interação forte. Baixíssimo, ou seja, é o lixo do lixo. Poderia ser. Vamos dizer assim, socialmente, na física falando, seria a classe miserável da física. Né? No entanto, essa partícula é mais esperta. Cuidado com os pequenos. Né?
partícula mais esperta, ela sabe se você orientou o eixo. As partículas exuberantes, elétrons, prótons, elas se deixam enganar tranquilamente. Você bota a mão direita ou esquerda, ela não sabe. Os neutrinos. Essa mãozinha aqui. Então, isso foi mostrado experimentalmente em 54, 56, por Young, que ganharam imediatamente o prêmio Nobel por isso, que foi a experiência revolucionária na física. Pela primeira vez na física, se tinha notícia de uma interação que viola a paridade. A interação sabe, ela depende da orientação do Deus. Então não é tanto assim a física, o observador faz o que quer, não. Para aí, interação gravitacional, você faz o que quer, interação eletromagnética, você faz o que quer, interação forte, você faz o que quer. A interação fraca, não, você faz o que o neutrino quer. É ele que manda. Então isso foi um problema experimental, resolvido, quer dizer, o problema que Young e Lee coletaram todos os dados das interações fracas desde a década de 30, como eu falei para vocês, né, por feito, 33, e falaram, existe uma classe de interações que violam a paridade. Pauli, para variar, abominou a ideia, desqualificou a ideia, Landau também desqualificou a ideia, Salam, que era recém-doutor, foi falar com o Paulo sobre esse assunto, Paulo não recebeu ele, e ele mandou um trabalho para o Paulo. E o Paulo botou um recado, está lá nas notas que a gente vê. Meu querido, pare de falar bobagem, comece a falar de coisa séria e importante. Então isso tudo aconteceu por conta da violação de paridade, porque as pessoas eram, é isso aí, conservadoras. Ninguém podia aceitar que a interação fraca violasse a paridade. Já, eletromagnetismo, pô, é uma lei sacra da natureza, todo mundo respeita, por que é essa interação que vai violar? Então Young e Lee apresentaram na conferência de Seattle de 56 esse resultado. Violação da paridade nas interações fracas. Ninguém entendeu. Disse que estava errado, mas assim, ninguém também conseguiu mostrar. Está errado aqui. Simplesmente as pessoas disseram, bom, eu ainda não consegui entender isso. Aí em 57, uma chinesa, a Mrs. Wu, ela fez um experimento, ela talvez devesse até ter ganhado o prêmio Nobel também, mas ela ficou fora. O prêmio Nobel ficou com Lee e com Young. É o Young do Young Mills dela. E aí eles mostraram, teoricamente, por que a paridade era violada nas interações fracas, e a Madame Wu, ela mostrou experimentalmente, com átomos de parafina, ela fez uma parte de experimento muito inteligente, que aliás os experimentos foram eles que colaram. No paper teórico deles, eles já instruem qual o experimento que poderia verificar a violação de paridade. E a Mrs. Wu, ela implementou, não era uma experiência fácil para a época, ela colocou a experiência em andamento e concluiu. E em 57 eles já ganharam o prêmio Nobel, porque foi uma descoberta fantástica. Então, a simetria de paridade é isso, significa que se você fizer essa transformação, você não mexe no tempo. Mas você diz, eu vou conectar dois observadores que concordam no relógio, mas que têm os eixos invertidos. E aí, a física deles, será que concorda ou não? Do eletromagnetismo, a gente sabe que o eletromagnetismo é uma interação que respeita a paridade. Então, isso significa que as equações de Maxwell devem mostrar isso para a gente. Então, a gente sabe, o vetor posição, se eu troco os eixos, o vetor posição x', ele é menos x. No novo observador, o vetor posição, se o meu ponto, todo esse ponto do espaço tem esse vetor posição aqui, nesse sistema de eixos ele é x, y, z. Com relação a esse sistema de eixos ele é menos x, menos y, menos z. Então essa é a transformação de paridade entre os dois observadores. Os objetos, o campo elétrico. O campo elétrico é gradiente de φ. O gradiente vai sentir isso, porque o gradiente é ddx, ddy, dtz. Mas o φ é um escalar. Um campo escalar, se você muda o sinal dos eixos, a temperatura não sai. A temperatura ela continua sendo, ela não vai para menos, não vai começar a nevar porque você tirou os eixos, né? Então ela continua sendo a temperatura que é. Então o campo escalar, ele não muda de sinal. Então o campo elétrico, ele deve mudar de sinal. Então o campo elétrico se transforma como um verdadeiro vetor. Ele segue a mesma regra que o vetor posição. Por paridade, a transformar. O novo observador vai ver um campo elétrico invertido. Mas o campo magnético é rotacional de A. Então, se o A é um vetor, o campo magnético ele muda de sinal aqui, muda de sinal aqui. Então compensa.
Então, o campo magnético é o que nós chamamos de um pseudo-vetor. Quando eu faço uma transformação de paridade, ele continua, ele é invariante. Se eu mudo o sinal dos eixos, né, o campo magnético B', visto pelo lobo observador, vai ser o mesmo, porque eu inverti a posição e inverti o vetor A. Então, os dois sinais se compensam. Então, isso me caracteriza um pseudo-vetor. O pseudo-vetor é uma grandeza que não muda de sinal quando eu faço uma transformação de paridade. Já o vetor muda de sinal. Ei, Carlos, tudo bom? Ei, Professor, preciso que as novas gerações te conheçam. Levanta aí, Não precisa apresentar velho, não. Carlos Pinheiro, aí, alguns de vocês, não sei se é o... Ela é ouvir ver os amigos que eu vi que tem aqui dentro. Não precisa apresentar velho. Velho, mais velho do que eu? Mais velho que sou eu. Vem cá, vai ter escola? Aquela escola de gritar? Não, vai ter. você sabe que acabou. Acabou mesmo, cara? Acabou, ela. Depois a gente fala sobre isso. Carlos organizou aí, junto com o Dória, as iniciais comigo, a gente organizou 3 escolas, né? Até lá em... Você era estudante na época, né, Oeste? Depois veio, organizou várias escolas de gravitação e teoria de campos de gravitação, foram escolas muito boas. E a gente teve quantas edições? 7 edições, não foi? Acho que 6, Elael. 6 ou 7. A última foi em Os 2012. 3 primeiros foram em Vitória, né? Mato Grosso. Mato Grosso, Teve uma última participação da Federal da Integração Latino-Americana, no Paraná. Depois teve Petrópolis, não foi? Teve E Petrópolis. depois teve uma outra. Teve. Foram 6. Foram 6, né? Então, vamos ver se a gente ressuscita essas belas escolas. Bom, obrigado pela visita aí. Bom, então, pessoal, a paridade, ela muda, quer dizer, o campo magnético ele respeita a paridade. Então, olha só as equações de Marx. Ó, por transformação de paridade, isso aqui muda. Isso aqui muda. Mas aqui eu tenho uma densidade de carga. Carga por unidade de volume. Volume não muda. Quer dizer, se eu inverto os eixos, o valor do volume é o mesmo. Então, ó, menos com menos dá mais. Então, essa equação aqui, ela resiste a uma transformação de paridade. Quer dizer, o gradiente é menos o gradiente linha, o campo elétrico é menos o campo elétrico linha, e a densidade é a densidade linha. Rho igual a rolinha, porque ela não sente o sinal dos eixos. Então, ó, esse sinal se cancela com esse. Então, se eu escrever as equações de Marx, a equação de Gauss, no outro sistema, ela é a mesma. Só muda é para a linha, mas ela tem a mesma forma, a equação invariante quando eu vou para o outro sistema de referência. Se eu fizer a mesma coisa com o rotacional de E, ó, esse aqui troca de sinal. Esse aqui troca de sinal. O tempo não troca de sinal, nem o campo magnético. Então, ó, isso aqui é menos rotacional linha, isso aqui é menos campo elétrico linha, isso aqui é DT linha, que é igual a T, e isso aqui é o B linha, que é igual a B. Então, esse sinal cancela com esse, ou seja, Faraday Lens também é invariante, transformação de paridade. Divergência de B, nem se fala, que aqui ganho menos, aqui, mas se tiver monopolo magnético, esse aqui ganha menos, isso aqui não ganha, lá de cá, é uma densidade. Então, com monopolo magnético a situação já muda. Mas sem monopolo magnético, ó, é só botar o linha aqui e botar o linha aqui. Aqui é a mesma coisa. Ganha um sinal menos aqui. Aqui não ganha menos. Aqui não ganha menos, aqui ganha menos. A corrente é o quê? A corrente é ρ vezes V. Né? A corrente é carga em movimento. Então a velocidade é um vetor, dx dt. Então a velocidade muda de sinal. Se a velocidade muda de sinal, a corrente muda de sinal. Então isso aqui também ganha um sinal menos. Então todos os menos se compensam e a equação também não muda. Então as 4 equações de Marx elas são invariantes por paridade. Então isso caracteriza a interação eletromagnética. Ela é invariante por paridade. Vamos ver conjugação de carga. O que é a conjugação de carga? Deixa eu apagar aqui. Essas 3 simetrias são muito importantes porque elas definem física. O LHCb, essa colaboração do LHC, ela está toda feita para discutir a violação de CP nas interações práticas. Então, as simetrias C, P e D são muito importantes. Na matéria condensada nele, hoje a gente estuda vários tipos de material que são invariantes T ou não são invariantes T. Então, essas 3 simetrias discretas, apesar de não muito populares na graduação, elas ficam muito restritas ao mundo da física de partículas, elas são gerais, elas valem em toda a física. Então, por exemplo, na teoria quântica de campos, tem um teorema que mostra que o produto, essas 3 simetrias têm que ser respeitadas em todas as teorias de campos que satisfazem certos requisitos. Então, isso aqui tem um status até de um teorema na teoria quântica de campos. Então, é uma simetria muito importante porque ela nos ajuda, muitas vezes, a
definir a forma das equações de uma certa física. Essa física respeita ou não respeita a paridade? Vamos olhar. Vou voltar agora para as equações da eletrodinâmica axiônica. Então, vamos colocar, deixa eu apagar aqui, vamos botar para a eletrodinâmica axiônica para ver só a paridade, por enquanto. Então, nós tínhamos colocado aqui, né? Mais, si, aí tínhamos aqui o gradiente de θ, escalar B. Quantos tempos nós temos? 21. 21. Ah, então tá. Pois é, o senhor tinha falado que ele é um pseudo-escalar, né? Vamos ver Então ele vai... exatamente. Isso vai fazer toda a diferença. Eu quero justamente ilustrar isso um pouco melhor aí. O que eu falei ficou no ar, então eu quero que as pessoas vejam melhor isso. Então nós estamos nos propondo a descrever uma interação eletromagnética, ainda que axiônica, eletromagnética. Então a gente espera que a paridade seja respeitada por essas equações. Então vamos lá. Nós já vimos. O gradiente é menos o gradiente linha. O E é menos o E'. Então os dois sinais menos se compensam. O campo magnético não muda de sinal. O gradiente muda de sinal. O gradiente é menos gradiente. A densidade de cargas não muda de sinal. Rho igual a rolinho. Então a gente está com um problema. Qual é a única solução? Eu quero que realmente, quando a gente vai construir uma teoria, a gente tem que partir por isso. Eu estou introduzindo esse campo θ. Se eu estou introduzindo esse campo θ, eu vou acertar as propriedades dele. Se ele está envolvido numa interação eletromagnética, a interação eletromagnética respeita a paridade, então esse θ ele não pode violar a paridade nessa equação. Então o único jeito é que eu tenha um θ' igual a menos θ. Ou seja, o campo axiônico, ele, apesar de ser um escalar sobre rotações, ele percebe o sinal menos, que nem o neutrino. Ele percebe o sinal menos. É um campo escalar que muda de sinal quando eu mudo a orientação dos eixos. Isso é o que a gente chama de um pseudo-vetor, de um pseudo-escalar. O escalar é aquela grandeza que, se eu fizer a rotação dos eixos, o que eu espero de um genuíno escalar, como a temperatura ou como o tempo, que é uma grandeza escalar do ponto de vista da rotação, eu espero que essa grandeza não veja a troca de sinal dos eixos. Mas agora, quando eu tenho um campo escalar, vamos dar o exemplo de um escalar que troca o sinal, por exemplo. Imagina que eu pegasse, por exemplo, né, a divergência de P, divergência do campo magnético. Então, se esse cara aqui é um vetor, você troca o sinal quando eu troco o sinal dos eixos, né, esse campo magnético não troca. Então, essa grandeza aqui é um escalar de rotação, mas ela troca de sinal quando eu faço troca de eixos. Então, essa grandeza é um pseudo-escalar. Então, a grandeza pseudo-escalar, ela não é algo que sai assim do nosso bolso. Tem vários exemplos, Se eu pegar uma grandeza que seja um pseudo-vetor, por exemplo, momento angular, L é igual a R, vetor P. Então, se eu faço uma transformação de paridade, ó, o R troca de sinal, o P troca de sinal, o momento angular não troca. Então, o momento angular é um pseudo-vetor, porque ele é um vetor. Como um bom vetor, ele devia seguir as regras do vetor posição. O paradigma dele devia ser o vetor posição. No entanto, eu faço uma transformação de paridade, ele fica inerte. Então, o momento angular é um pseudo-vetor. Então, se eu, por acaso, projetar o momento angular na direção do movimento, L escalar R, ó, isso aqui, vetor. Troca de sinal. Isso aqui não troca. Então, esse aqui é um escalar, mas que troca de sinal por rotação por causa por paridade por causa do R. Então, aquela grandeza, por exemplo, é um pseudo-escalar. Então, eu posso construir grandezas pseudo-escalares dessa forma. Tá? Por exemplo, se a gente pegar o torque, né? Torque é R vetor R, né? Bom, eu acho que a melhor grandeza seria essa aqui. Porque aí
estava querendo pegar alguma coisa que envolvesse o momento angular. Vocês podem procurar exemplo. Geralmente quando a gente estuda física 0, né, ou física 1, primeiro exercício que a gente faz, classificar grandezas escalares, grandezas vetoriais. Né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade já na física 1 classificar grandezas pseudo-escalares, ou classificar grandezas pseudo-vetoriais, ou classificar grandezas espinoriais. O que é um espinor? Né? Então essas são coisas que aparecem. Né? A gente vai, na medida que a gente vai crescendo, vai encontrando essas coisas. Mas vamos ver, então, quanto mais cedo encontrar os monstros, melhor. Né? Então o espinor é uma coisa muito interessante também. Mas aqui, olhando aqui, então não é assim fora de propósito pensar numa grandeza pseudo-escalar. Pseudo-escalar existe. Só pensar no momento angular é no campo magnético. Então eu vou ter que adotar o ponto de vista de que o campo axiônico que se acopla com o fóton é um campo pseudo-escalar. Ele satisfaz a essa transformação. Se eu rodar os eixos, se eu passar de x, y, z para menos x, menos y, menos z, né? Então, menos x, menos y, menos z, então esse sistema, esse cara aqui vai perceber que eu mudei a orientação dos eixos. Então está aqui. Então essa equação fica invariante. Essa aqui já era invariante, a gente sabia disso. Essa aqui não aconteceu nada, vamos ver nessa. Então, oi? Isso tem a ver com a quiralidade do sistema? Tem. A quiralidade é isso. Regra da mão direita, quiralidade destra e quiralidade sinistra. Então, ali a gente está... A quiralidade que você está falando, vamos dizer, a quiralidade da orientação. Mas você tem também a quiralidade no setor espinorial. O neutrino, ele é um objeto quiral. O neutrino, ele tem uma... Por isso que ele viola a paridade. O neutrino tem uma propriedade que é a seguinte. Se o neutrino caminha nessa direção, o spin dele só se alinha nessa direção. Não tem a possibilidade do spin do elétron. Porque, por exemplo, se você pega um elétron, o elétron caminha nessa direção, mas o spin dele pode estar na direção do movimento ou pode estar anti-alinhado. Ele pode caminhar com o spin para trás. Mas o neutrino não. Para onde quer que ele aponte, o spin aponta junto. E o antineutrino o contrário. Para onde quer que o antineutrino caminhe, o spin dele vai oposto. Então, o neutrino, independentemente de você mudar o eixo ou não, ele sabe, ele tem essa noção, porque o spin dele está sempre alinhado com a direção de movimento. Então o spin dele não muda de acordo com o eixo. É por isso que o neutrino viola a paridade, por isso que eu li Young, perceberam, nas interações práticas. Então, a quiralidade é isso. No setor vetorial, no setor espacial, a quiralidade está associada com a orientação dos eixos. X, Y dando Z, Y, Z dando X e Z, X dando Y. Se você pegar menos X com menos Y, dá menos Z, menos Y, menos Z dá menos X, menos Z, menos X dá menos Z. Então você usa a regra da mão esquerda. Então a quiralidade direita e a quiralidade esquerda. Então o eletromagnetismo não sabe disso. Ele não sabe se você é canhoto. O neutrino não sabe se é canhoto. Não, o neutrino não sabe, mas o neutrino sabe. Ele já sabe, ele está passando por aqui agora, ele sabe. Né? Quantos neutrinos estão passando por aqui agora? 50 trilhões. Tem 50 trilhões de observadores aqui sabendo quem é canhoto, quem não é canhoto, quem é marxista, quem é capitalista. Neutrino entende dessas coisas também. Vamos lá então. Essa equação aqui, como é que fica ela então? O gradiente muda de sinal por paridade, ó, x' menos x. Então isso aqui vai mudar. Esse aqui não muda, então aqui tem um sinal menos. Agora, o áxio muda de sinal. O campo magnético não. Então aqui vai ficar um sinal mais. O áxio muda de sinal. O gradiente também muda de sinal. E o campo elétrico também muda de sinal. Então aqui todo mundo muda de sinal, vai com sinal menos. Aqui, não muda, então vou botar aqui os linhas. Vamos botar botamos linhas, né? T', teta linha, P linha, teta linha, linha. Tenta a mesma coisa, o campo elétrico muda de sinal. E a corrente muda de sinal por causa da velocidade. Então, essa equação ficou toda multiplicada por menos. Então, ela é a mesma coisa que a anterior. Então, se eu mudo, se eu faço uma transformação de paridade, as equações da eletrodinâmica axiônica não mudam no sinal. Aí fico por isso, porque o θ é um pseudo-escalar. Ele precisa ser um pseudo-escalar. Olha, eu tenho um conjunto de equações de Maxwell que não violam, que respeitem a transformação de paridade. Tá certo? Vou apagar isso aqui. Bom, vou deixar isso aqui agora. Opa, e o que é a transformação de conjugação de carga? Que foi, a gente falou na primeira aula, né?
da importância da conjugação de carga quando o professor Dirac previu a existência da antimatéria, né? O que o professor Dirac descobriu na equação que ele propôs em 1928 para o elétron foi que essa equação era dotada de propriedades matemáticas especiais e ele podia fazer um tipo de transformação dentro, né? Eu tenho uma equação aplicada a uma certa função, isso é igual a zero. Essa equação tem um espaço de soluções. Eu posso ter soluções de classe F1, várias soluções. Ela tem um conjunto de soluções linearmente ou funcionalmente independentes dessa equação. O que o professor Dirac percebeu é que eu tinha essa equação, ela é dividida em duas classes de soluções. Soluções com energia cinética positiva e soluções com energia cinética negativa. Que o bom senso mandaria eliminar. Uma partícula, um elétron com energia cinética negativa é algo não físico, é uma solução matemática, mas fisicamente inaceitável. Dirac não pensava assim. Ele pensava, se a matemática está me dando, a matemática conhece mais a natureza do que eu. Esse era o ponto de vista dele no paper de 39. A matemática é a leitura natural da natureza. Se a matemática diz, ouça a matemática. Depois você ouça você mesmo. Então, se a matemática está me dizendo que tem elétron com energia negativa, tem. Importante que não diga que diga o Pauli, ou que diga o Heisenberg, estou me lixando. E aí ele descobriu uma transformação matemática que não te tira do espaço das soluções, mas você passa por uma solução daqui, por uma solução daqui, por uma certa transformação matemática T. Você aplica T numa certa, que ele chamou de C, você aplica C na função F1, que você ganha a função F2. E aí ele descobre o seguinte, que o papel dessa transformação C é trocar o sinal da energia, mas trocar também o sinal da carga. Então, o que o Dirac propôs foi que as soluções de energia negativa, na verdade, elas viram soluções de energia positiva com carga oposta do elétron. Então, ele previu, então, se tem elétrons com energia negativa, esses elétrons com energia negativa são pósitrons com energia positiva. E ele resolveu o problema. Então, essa é a transformação de conjugação de carga. Então, qual é o papel da transformação de conjugação de carga? É trocar o sinal da carga. Então, vamos lá. Então, se eu pegar, vamos fazer o seguinte, então, vamos agora, podemos esquecer a eletrodinâmica axiônica, fica depois como tarefa para você, ou não? Uma coisa nesse ponto. Sim. Você quis ter as equações, por isso que você achou que o Axel seria o seu fosse falar. Isso. Você queria que ele preservasse a paridade. Por quê? É isso que eu penso. Por que eu quero que Alguém lembra? Isso. Porque nós estamos tratando do fenômeno eletrodinâmico e eu quero. A eletrodinâmica preserva a paridade. Você quer que a eletrodinâmica preserve a eletrodinâmica estendida preserva a paridade. Ah, então você entende como isso. Isso. Agora, você me falou que aquele campo, ele vinha de relações fundamentais. Aquela equação do campo. Aquelas equações não te dizem que você deve preservar a paridade. Dizem. Você pode já, quando você olha a origem, o antecedente da eletrodinâmica axiônica, você já sabe que preserva a paridade. Certo? Bom, mas o que você está colocando é muito relevante, porque fazer física também é isso. Uma hora você tem que botar o dedo e dizer, eu quero isso. Eu quero. Não quer dizer que a natureza quer. Eu quero. Se a natureza do cego está errado, você não quer mais. Né? Então, eu quero isso, eu proponho isso. Aí os experimentos dizem, você está certo. É isso mesmo. Então a gente, a certo momento, eu quero que você poderia dizer, mas tudo bem, já que você está estendendo a eletrodinâmica, está falando de matéria escura, um monte de coisa, por que você não fala logo a paridade de uma vez? Porra, notícia total. Por que não? Você fala, não, vamos ser um mínimo conservador. Mas eu também não quero ser também, então, espirocado assim. Alguma coisa eu quero manter. Então, eu mantenho a paridade como fidelidade ao meu foco. Eu sou fiel ao foco. Então, pelo menos a paridade. E aí você vai. Se der certo, deu. Se não der certo, muda de crítica. Você fala, não, agora eu tenho que partir para coisa total, bagunça total. Pior a paridade. Será que... O problema é, se procurou muito na matéria condensada. Não se achou nenhum exemplo, nem de supercondutor, que viole a paridade. Nós não temos ainda na matéria condensada um exemplo de violação da paridade. Então, você espera que realmente a eletrodinâmica viole, não viole a paridade. Não tem nenhuma evidência na natureza, ainda. Alguém quer falar? Você pode enxergar essa paridade
como ordem de escolha dos elementos da base? Ah, se você diz a ordem de escolha dos elementos da base, vocês dizem de orientação. Vamos dizer, eu acho que não, porque você dá uma base, você fixa. Quer dizer, a nossa ideia é que, de alguma forma, você pode sempre escolher, você tem 3 vetores de base. Então, você pode sempre orientar seu eixo de tal maneira que, ou você olha, você poderia dizer, eu poderia escolher um sistema de eixo que é x menos y e z. Eu poderia trabalhar com x menos o y invertido e o z na direção certa. Poderia dizer, tem um sistema de eixo que não é nem regra da mão direita, nem regra da mão esquerda. Poderia. Mas a gente convencionou que toda a mecânica, toda a nossa física, quando você define o próprio conceito de vetor, você já atrela esse conceito a transformações de rotação e é uma maneira de orientar teus eixos. É uma escolha tua para definir grandezas físicas. Isso, de como ele se transforma. Porque o vetor, o tensor, o escalar, o escalar, são grandezas que elas não têm uma existência em si, elas só são identificadas pelas leis de transformação. Então você vê as grandezas da física fundamentais: deslocamento, velocidade, aceleração, força, e assim vai, momento angular. Todas essas grandezas, elas têm uma transformação bem definida sobre rotações e elas são orientadas daquela maneira. Quando você escolhe a orientação dos eixos, ela se transforma naquela. Então é uma escolha tua. Como você vai organizar, porque é isso que você faz quando você fala de covariância na física. O que significa? As leis da física têm que ser covariantes. Tem que ser covariante, significa que todos os termos de uma equação, você não vai somar escalar com vetor. Você vai somar escalar, vetor com vetor com vetor, seu vetor é. Então você tem uma equação que tem, cada termo tem que ser homogeneamente, tem que ter a mesma transformação sobre rotação e sobre paridade. Então você convenciona uma maneira de organizar os eixos para que todas as grandezas sejam orientadas. Alguém falou sobre isso? Então, a transformação de reversão temporal, deixa eu apagar aqui a parte axiônica. Então fica como exercício depois, quem quiser fazer, faz aí a conjugação de carga para eletrodinâmica axiônica. Aí pensando como deve se comportar o campo do axio. Então nós já sabemos que a paridade é uma simetria das equações de Maxwell. Vamos ver agora a reversão, a conjugação de carga. Então o que a conjugação de carga faz? A conjugação de carga, ela muda o sinal da carga. Ela não mexe nos eixos, não mexe no tempo, não mexe no espaço. Então, se eu fizer uma transformação de conjugação de carga, esse cara não muda. Então, nabla linha é igual a nabla. X' é igual a x. A transformação de conjugação de carga não é percebida pelo sistema de eixo. A carga muda. Sinal. Então, o campo elétrico é obrigado a mudar de sinal. O campo elétrico ele é uma resposta à carga. Então, sob uma transformação de conjugação de carga, se você quiser conjugar o transformado sob conjugação de carga do campo elétrico, menos o campo elétrico. Então, esse cara aqui, eu ganho esse sinal menos aqui, e esse menos aqui vai ser justamente o campo elétrico conjugado de carga. Então, a densidade conjugada de carga é menos você e é menos SC. Então, o menos daqui cancela com o menos daqui. Então, a primeira equação de Maxwell é invariante de conjugação de carga. Então, vocês podem ficar pensando o seguinte, mas o campo elétrico é o fóton. O fóton é neutro. O fóton, se você muda a carga 0, 0 é igual a menos 0. Então, se o fóton é neutro, por que o fóton, por que o campo elétrico está mudando de sinal sobre conjugação de carga? Você esperaria, será que eu só mudo o sinal quando a partícula tem uma carga não nula? Não. A gente está vendo que a conjugação de carga é uma propriedade que até os campos neutros também podem sofrer. Mesmo que o fóton seja neutro, porque o campo elétrico ele segue, como eu mudei esse sinal aqui, e por que a conjugação de carga tem que ser respeitada? Porque as interações eletromagnéticas, tanto na teoria quanto no experimento, a equação de Dirac, ela mostra que nós devemos ter uma conjugação de carga no eletromagnetismo, que é a descrição mais microscópica do elétron, dada
pela equação de Dirac. E ela aponta para que a conjugação de carga seja um invariante da interação eletromagnética. Então a gente espera que as equações de Marx respeitem também a conjugação de carga. Vamos em frente. Aqui. Isso aqui não muda, porque isso aqui independe de conjugação de carga, o tempo também independe. Mas o que acontece com o campo elétrico? O campo elétrico muda de sinal por causa disso aqui. Então aqui eu vou ganhar um sinal menos. Então esse menos aqui só vai desaparecer se o B também se tornar menos. Então o campo magnético também, uma conjugação de carga feita em cima do campo magnético muda o sinal do campo magnético. Porque o campo magnético é um fóton, ele é rotacional de ar. Se o campo elétrico também é DDT do ar, o campo elétrico é menos gradiente de φ, então, se por conjugação de carga esse cara muda de sinal, então se esse cara mudou de sinal, esse cara tem que acompanhar. Então, φC é menos φ e o AC é menos A. Então, os potenciais eletromagnéticos, eles também são ímpares sob transformação de conjugação de carga. Tá? Então, eu mudo o sinal do A, então mudo o sinal do B. E essa equação fica ok. Aqui não muda, aqui muda, mas é igual a zero, tudo bem. Aqui não muda, aqui muda, então ganho um sinal menos. Aqui muda, então ganho um sinal menos. E a corrente é ρ vezes a velocidade. A velocidade é dx dt, não tem nada a ver. Mas o ρ muda de sinal, então a corrente também muda de sinal. Então os três menos se compensam. E aí a gente tem que as equações de Marx também são invariantes por conjugação de carga. Professor, eu não ouvi o senhor falando da primeira equação, por que muda o sinal das duas? Só pra... Aqui, basicamente eu tinha essa equação. Uhum. Então a carga muda de sinal. Ρ igual a menos você. Então eu substituo Ρ por menos você. E aí isso aqui me levaria, se o campo elétrico não mudar de sinal, eu estou violando. Então você entende por que você consegue... Isso porque eu sei que a interação eletromagnética ela tem invariante magnética. Conjugação de carga. Então tá aqui. Agora, esse conjunto aqui, CB, é muito interessante. Um resultado novo que saiu, eletromagnético, saiu na Science de 2014, que é o seguinte: o elétron, amanhã nós vamos ver isso, o elétron tem momento de dipolo elétrico. É inesperado isso? Porque o elétron, a gente espera ele seja um monopolo, é uma carguinha. Se ele é um dipolo, se ele tem dipolo, significa que a carga dele é assimétrica, né? Sabe lá do eletromagnetismo, que o momento de dipolo elétrico de uma distribuição de carga é integral espacial sobre toda a distribuição de carga, né, sobre aquela distribuição V de carga, da densidade de carga em vetor posição, o vetor do elemento de volume nessa carga K. Então, se eu tenho, aqui eu tenho x', então se eu tenho um objeto simetricamente distribuído, essa integral aqui necessariamente é zero. Então, não se esperaria, se a gente tiver o senso comum de imaginar que o elétron, né, como a gente aprende no ensino médio, né, que o elétron roda em torno de si próprio e tem spin, né? O modelozinho do elétron que tem é o peão. E o elétron, a gente imagina, é uma bolinha de carga, né? Então, essa história já não dá mais para acreditar. Então, se o professor do ensino médio falar, pelo menos o spin a gente já tem engole. Mas isso aqui já não dá mais para engolir, porque o elétron tem a carga torta. A carga do elétron é assimétrica, por isso que ele tem momento de polo elétrico. Se ele tem momento de polo elétrico, isso naturalmente diz que isso é uma violação de CP. Então, o momento de polo elétrico do elétron, ele não pode ser descrito pelas equações de Marx. Estou querendo mostrar para vocês que a gente precisa estender Marx por várias razões. Então, o eletromagnetismo, por mais preciso que ele seja, ele diz categoricamente: o elétron tem momento de dipolo elétrico zero. Isso não é verdade. A experiência de Joule, resultado consolidado, feito em 2012 e reproduzido em 2014 com a máxima precisão, o momento de dipolo elétrico do elétron é aproximadamente 8,9 vezes 10 a menos 29 cargas elétricas vezes centímetro. Então, isso viola CP. Da onde é que pode estar vindo isso? Não está vindo do eletromagnetismo.
Mas aí a gente lembra, nós também hoje estamos na física do século XXI, eletromagnetismo, sem Jackson, eletromagnetismo do século XXI. O eletromagnetismo não é uma interação sozinha. O eletromagnetismo ele faz parte de uma interação chamada eletrofraca. O eletromagnetismo é parte de uma interação. Então a interação que eu tenho que olhar não é o eletromagnetismo. Para muitos efeitos, se eu quiser descrever essa luz, se eu quiser descrever motor, eu não preciso da interação fraca. Mas se eu quiser descrever um elétron sozinho, o elétron sozinho não é um motor. Nem o elétron sozinho um filamento de lâmpada. O elétron sozinho, ele não é puramente eletromagnético. Ele sabe das outras coisas. Ele interage com o ele interage com o bóson de Higgs. E o bóson de Higgs não tem nada a ver com a interação eletromagnética. Então, da onde é que está vindo a violação CP que gera o momento de polo elétrico do elétron? Está vindo daquela memória que o elétron tem de tempos remotos, né? 3 vezes 7 vezes 10 a menos 38 segundos após a explosão do Big Bang. Nesse momento, nesse instante, eu desacoplei das interações fracas para esses efeitos. Mas o elétron lembra-se, ele lembra quando ele nasceu lá no Big Bang, logo após o Big Bang. Ele lembra que ele interagia com o W+, com o W-, que ele trocava bóson de Higgs naquela época, ele era amigo de todo mundo. Então, era a época, né? Tudo maluco, beleza, né? Então nessa época aqui, essa simetria estava violada. E ele adquiriu esse momento de polo elétrico por causa dessas interações fracas que estão guardadas na memória dele e não estão contempladas aqui. Então, amanhã vamos falar sobre esse aspecto de violação do CP, como isso tem influenciado o eletromagnetismo. Então, no LHC, por exemplo, essa colaboração, que eu acho que querido? 12. Então, acaba 2 minutos para acabar. Então, essa violação de CP, que o LHC mede lá no LHCb, isso aí está levando em conta efeitos como esse. Claro que no LHCb, nós não esperamos medir o momento de polo elétrico. Essa é uma experiência mais ligada à física de laboratório, não é física de aceleradores. Mas esse resultado aqui é muito interessante e ele nos leva a uma reflexão muito grande, porque se eu vou até 10, se eu vou numa escala de 10 a menos 29 centímetros, eu começo a perceber até distâncias maiores, não tanto, mas quando eu chego a distâncias tão próximas, como 10 a menos 29 centímetros, eu já começo, quer dizer, os experimentos já começam a perceber uma assimetria na carga do elétron. Então, qual é o fenômeno que está por trás disso? É um fenômeno, a interação fraca, ela dá conta disso, mas o erro do modelo padrão, para vocês terem ideia, o modelo padrão calcula isso, porque o modelo padrão não é só eletromagnetismo. O modelo padrão é eletromagnetismo com interação fraca com interação forte. Então o modelo padrão contempla isso. Só que o cálculo do modelo padrão dá 9 ordens de grandeza menor, dá 10 a menos 38. Então vocês imaginam uma teoria que já deu 23 prêmios Nobel, errar por 9 ordens de grandeza? Então o modelo padrão também não dá conta. O modelo padrão dá um valor muito pequeno. Então, o que dá conta desses 10 a menos 38 frente a 10 a menos 29? Não é nada. Então, basicamente, o que o modelo padrão dá para o momento de polo elétrico é nada. Não nada. É uma correção de ordem H cortada elevada à quarta. E olha que H cortada é pequena. Então, da onde é que sai essa física? Pergunta? Está lá. Desde janeiro do ano passado. Vocês, nós, a gente já está velho demais para resolver isso. Está na vez de vocês se prepararem, por exemplo, para resolver essa questão. Claro que é uma questão que ninguém vai resolver numa tacada só. As pequenas contribuições daqui. Da onde que pode estar sendo vindo? Será que são efeitos quânticos da gravitação? Será que é efeito de uma dimensão extra? Tem várias. Será que pode ser supersimetria? Vai perto. Numa teoria supersimétrica, a gente consegue um valor que é 10 a menos 30. Então, a supersimetria dá um valor um pouquinho mais baixo. Já está numa direção. Então, isso indica que deve ser física, além do modelo padrão. Alguma física nova que deve estar gerando um momento de polo elétrico. Quer dizer, isso está afetando alguma coisa que vamos dizer assim, a espinha dorsal do eletromagnetismo, que é o elétron, é a unidade de carga da natureza. Tudo no eletromagnetismo começou por causa dos elétrons. E ele, justamente, diz, ó, o eletromagnetismo não dá conta dessa propriedade. Então você tem que buscar uma nova física. Que física é? Será que é a gravitação?
Tá bom lá. Se eu quiser colocar efeito de gravitação nas equações de Maxwell, como é que eu coloco? Sexta-feira a gente vai ver. Fala aí. Eu vou perguntar se tem algum do elétrico que é uma física para a gravitação. Tem. O spin. Faz a... Toda partícula que tem spin se acopla, muito fracamente, mas se acopla com a torção do espaço-tempo. O espaço-tempo, ele não é só caracterizado por propriedades métricas, ele é caracterizado por propriedades de torção. Então pode ser, uma das questões, a gente está investigando isso aqui no nosso grupo, tem uma tese de mestrado aí, andando nessa direção, de ver se não poderia um monte estar vindo desse tipo de acoplamento. O elétron está lá, a uma distância tão pequena que eu estou próximo da escala de Planck, pode ser que o elétron já comece a sentir as flutuações quânticas do espaço-tempo. E isso aí, ele absorva isso, isso pode gerar uma espécie de uma maré gravitacional. Essa maré deforma a carga do elétron. Pode ser isso, a gente estava averiguando se isso faz sentido. É uma tentativa desse, é um tiro no estudo. Assim. Ué, não? Você falou da torção, né? Você não tem a ver com a tensão de ritmo, a tensão de arte. Isso, como seria esse transtorno nessa questão de flutuações? Tá, tem duas coisas. A torção, ela influencia no tensor de ritmo, mas ela não é. O tensor de ritmo é curvatura, basicamente. Claro que você pode ter efeito da torção no tensor de ritmo, mas você pode ter um tensor de ritmo legítimo se a torção é zero, tem tensor de ritmo. Ele não depende da torção, ele sofre efeito da torção. A questão é, se o meu espaço-tempo é quântico, se eu tenho uma quantização no espaço-tempo, o que é mais importante? É mais importante a métrica ou a torção? A métrica mede a energia, a torção mede o spin. Toda partícula tem spin. Então o efeito do spin, o spin se acopla com a torção. E a energia, a massa da partícula se acopla com o campo gravitacional. A questão é, dependendo da densidade de matéria que você tem, a torção pode dominar sobre a métrica, ou vice-versa. No caso de uma partícula muito pequena, com uma massa muito grande, um buraco negro. Sei. Isso seria como? Teria influência da torção desse sistema? Sim, se você tiver se o teu buraco negro não estiver rodando, não for um buraco negro de guerra, a torção não entra. Mas se você tiver, por exemplo, um buraco negro em rotação, a torção começa a desencadear. A questão, cara, a pergunta é uma pergunta de caráter muito físico. Você vai perguntar, eu estou quase acabando, tá? Só para responder você livro para poder dormir essa noite. Senão essa dúvida não vai deixar, né? Então, o que acontece com a matéria, com o espaço-tempo e a matéria? Se você tiver a matéria empacotada numa densidade tão alta de spin, por exemplo, no LHC. No LHC nós temos um experimento chamado ALICE, que é o experimento que está medindo a matéria, está estudando a matéria em altas densidades, em altíssimas densidades e altíssimas temperaturas. Então, lá no ALICE, você chega a ter campos magnéticos internos da matéria de 10 a 12 tesla, que é campo magnético de magnetar. E você tem densidade na faixa de 10 a 15 gramas por fermo ao cubo. Você tem densidades altíssimas. Nesse regime, a torção começa a fazer sentido. Então, como você está falando de uma matéria, você está praticamente entrando no elétron, você imagina, o raio do elétron é 10 a menos 30, alguma coisa nesse sentido. Se você vai calcular a densidade de carga do elétron, ela explode, ela é imensa. Então, ele pode ter uma densidade tão alta que o efeito da gravitação se faça sentir. Você imagina a densidade de um nêutron, de um próton. Você está dentro do núcleo atômico. Imagina um núcleo atômico. Ele tem um raio de 10 a menos 15 metros. Portanto, o volume dele é 10 a menos 45 metros cúbicos. Mas aí você vai dividir, vai tirar a densidade dele. A densidade dele é a massa sobre o volume. A massa do núcleo atômico, bota, é a massa do próton. 10 a menos 30 kg. 10 a menos 30 kg sobre 10 a menos 45 metros cúbicos. Isso dá 10 a 15 quilogramas por metro cúbico. 1 quilograma são 1000 gramas, então dá 10 a 18 gramas por metro cúbico. O metro cúbico são 10 a 6, então 10 a 18 por 10 a 6, 10 a 9, você tem 10 a 9 gramas por centímetro cúbico. Então a densidade de um próton ou de um núcleo atômico é cerca de 1 bilhão de toneladas por centímetro cúbico. A matéria está empacotadérrima. Você imagina botar, tem uma matéria que tem carga elétrica acumulada na densidade de 10 a
10 a 9 quilogramas, 10 a 9 gramas por centímetro. Então isso aí, certamente você pode ter um efeito gravitacional. Você tem uma densidade tão alta do campo gravitacional. Isso pode ficar mini buraco negro, por um tempo muito curto. Mas... Então a torção, então, a questão que você está colocando, né, que o elétron, quer dizer, o spin do elétron é fundamental para ele interagir com a torção. E isso pode, a interação do spin com a torção pode fazer o spin precessar. Porque, na verdade, essa assimetria, o que caracteriza o elétron em repouso? O spin, se ele está em repouso, ele não tem momento. Qual é o único vetor que o elétron conhece se ele está em repouso? Onde que ele pode se segurar? Só no spin dele. Ele não tem momento, não tem nada, ele tem spin. Então o spin está segurando a bandeira. Então o que você espera? Que a carga seja simétrica em torno do spin. Agora, se esse spin começa a precessar por causa de um efeito gravitacional, esse spin torce, então a carga fica assimétrica. Então, de repente, você está vendo o spin do elétron, na verdade, talvez não seja a carga que seja assimétrica, seja o spin que esteja precessando por causa de efeito gravitacional. E aí você vê a assimetria na carga, na distribuição em torno do spin. Esse aqui é o panorama. Bom, então amanhã a gente continua. Vamos falar amanhã de eletrodinâmica em dimensões arbitrárias e começar a falar da violação de